E aí pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre o jogo Golden Axe do Mega Drive. O Golden Axe é um jogo que eu joguei pela primeira vez no ano de 91. Vamos falar exclusivamente sobre o Golden Axe do Mega Drive. O Golden Axe tem outras versões para outros consoles e também arcade, mas vamos falar exclusivamente da versão para o Mega Drive. Então, como eu disse, a primeira vez que eu joguei foi no ano de 91 e eu me lembro, trazendo aqui uma memória, que na época eu tinha o Master System em casa e o Golden Axe do Mega Drive era algo impossível, porque na época o Mega Drive era muito caro. Mas na época a gente tinha um colega que tinha um pouco mais de recursos, a família dele, e ele já tinha Mega Drive há algum tempo. E aí fomos jogar lá na casa dele e foi uma experiência muito interessante, porque o Golden Axe ele trazia uma estética, até mesmo uma narrativa de jogo que era bem diferente dos consoles de 8 bits. E eu confesso que até hoje eu ainda jogo o Golden Axe. Então vamos fazer algumas reflexões aqui, trazer algumas ideias falando sobre esse jogo. Então, o Golden Axe, a gente pode dizer que ele é um jogo de ação e aventura que foi lançado pela Sega em 89 para os arcades. Então, como eu falei, ele tem outras plataformas. Posteriormente, ele foi adaptado para o Mega Drive em 90. Então, eu joguei aí bem recente, 91, mas, como eu disse, joguei porque tinha esse colega que tinha e foi assim que eu conheci o Golden Axe. Então, ele se tornou, desde então, um dos títulos mais icônicos da plataforma. O jogo é ambientado em um mundo de fantasia medieval, inspirado em obras como Conan o Bárbaro, e combina combates intensos com um visual marcante para a época. Então, é aquilo que eu falei, a experiência que eu tive foi bem impactante quando eu vi o jogo pela primeira vez. E claramente o jogo é inspirado nesse universo medieval, nesse universo bárbaro, no universo do Conan, que na época era um personagem que estava em alta ali nos anos 80, principalmente com os filmes aí do Arnold Schwarzenegger. Então o jogo é claramente, o personagem lá é claramente baseado, e os outros dois também, né? Então, o jogo tem uma narrativa muito interessante, a história gira em torno de três heróis que embarcam em uma jornada para derrotar o vilão Death Adder, que tomou o controle do reino de Yuria. Então, é uma história padrão. Tirano, e você tem os guerreiros para lutar contra o tirano e reestabelecer a paz. A história é bem padrão, mas a narrativa ela vai se fazendo enquanto você vai jogando. É uma narrativa muito visual. Então, o Death Adder, ele sequestrou o rei e a sua filha, além de roubar o lendário Golden Axe, um símbolo de paz e prosperidade. Quer dizer, o cara fez a tirania lá dele, né? Aparece depois o rei e a rainha sendo salvos e o Golden Axe, que é o machado dourado, que era um símbolo de paz e prosperidade, e ele usurpou esse símbolo. Então cada personagem tem uma motivação pessoal para enfrentar o vilão. Isso é muito interessante, porque isso traz camadas a mais para o jogo. O jogo não é como os jogos, por exemplo, do Atari, que eram jogos mais lineares. O jogo tem aqui, ainda com todas as limitações, mas o Golden Axe ele já traz uma certa camada que está justamente em torno das motivações de cada personagem. Então o Ex-Battler, que é aquele guerreiro, é um guerreiro cuja mãe foi assassinada pelo exército do Death Adder. Então ele tem essa motivação de vingança, de vingar a mãe dele. Tyrese Flare é uma amazona em busca de vingança pela morte dos seus pais. Isso aqui remete muito a certas cenas, a narrativas que estavam muito presentes no filme do Conan, lá do Arnold Schwarzenegger. O Gilius Thunderhead é um anão que perdeu seu irmão gêmeo em combate. Então todos eles têm essa motivação pela perda de familiares, pela tirania do Death Adder.
Então, como é que é a jogabilidade do jogo? O jogo segue o estilo beat'em up, no qual os jogadores enfrentam hordas de inimigo ao longo de várias fases lineares. E o que é interessante é isso, as fases são lineares porque elas vão se seguindo, os personagens vão se seguindo, mas ela tem essa camada em que à medida em que você vai jogando o jogo, e era isso que era legal nos jogos em 2D, nos jogos de 8 bits e 16 bits, que a narrativa era uma criação subjetiva de cada pessoa. É possível escolher entre os 3 personagens, cada um com características únicas. Então, quais são as características dele? O X-Battler, que é aquele guerreiro, ele possui um equilíbrio entre força e magia. Quer dizer, ele é um cara bem equilibrado. Ele tanto é bem forte, quanto também a magia dele é boa. A Tidus Flare tem a magia mais poderosa. Então, ela tem a magia, mas em compensação, ela é um pouco mais fraca. E o Gilius Thunderhead, que é o meu preferido, é o mais forte fisicamente. Você vê isso lá quando ele dá as ombradas dele, né? Mas, apesar disso, a magia dele é a mais fraca. Então, ele compensa um pouco na força, ele é aquela força bruta do machado, da ombrada, da, da capacetada, né? Ele dá aquela capacetada, mas a magia dele é mais fraca. Então, os jogadores podem utilizar ataques corpo a corpo, como a ombrada, golpes especiais, as magias, também alguns golpes que eles ficam rodando no chão, ou certas variações quando eles pulam e da forma como eles caem com suas espadas ou machados. E são alimentados por frascos coletados ao longo do caminho, que tanto aumentam a energia quanto a magia. Então, esse jogo ele tem elementos muito inovadores e é isso que torna o jogo muito fluido, muito dinâmico e, ao mesmo tempo, esteticamente muito agradável. Então, por exemplo, ele tinha montarias. O jogo introduziu o conceito de montar criaturas, como dragões e outros animais, que oferecem ataques especiais. Isso adiciona uma camada de estratégia ao combate. Vejam que é muito interessante. Para quem já jogou o Golden Axe, é muito legal aquela coisa de montar dragões e usar os dragões em combate. Outra coisa que é muito legal no jogo, a magia. Cada personagem possui um nível de magia que varia em intensidade e efeitos visuais. Cada magia ela tem um efeito visual. Tem uma lá que sai um dragão, eu acho que é a da Amazona, né? A intensidade, algumas são mais fortes, algumas são mais fracas, que para a época era algo impressionante e novo. E o jogo traz a noção de cooperatividade. O jogo oferece um modo cooperativo para 2 jogadores, aumentando a diversão e o desafio. É o que eu sempre digo, eu vivenciei aquela fase dos anos 80 e dos anos 90, jogando bastante Master System, Mega Drive, Super Nintendo. E o grande barato é que aqueles jogos, ainda não existiam jogos em LAN, aqueles jogos eles tinham que ser jogados com um colega, em parceria, ou então como oponente. E aquilo era uma forma de socialização. Quem é dessa época sabe que a socialização aumentava muito, você aumentava muito a sua amizade com as pessoas na tela do videogame. Então, os aspectos visuais e sonoros, o Mega Drive trouxe para casa a experiência dos arcades. Um pouco mais simples, mas mantendo gráficos detalhados e animações fluidas. A trilha sonora composta por Toru Nakabayashi é memorável. Quem não lembra principalmente aquela batida de entrada do jogo, né? O Toru Nakabayashi, com músicas que capturam perfeitamente o clima épico e sombrio do jogo. Legado. Então, o Golden Axe ele teve sequências e versões. Golden Axe deu origem a várias sequências spin-offs, como Golden Axe 2, de 91, Golden Axe 3, de 93, além de versões para outras plataformas. Ele teve também um impacto cultural. Para muitos jogadores dos anos 90, eu, por exemplo, Golden Axe foi um dos primeiros contatos com o gênero de fantasia medieval nos videogames. Então, essa coisa que depois se tornou muito comum, quase saturada nos games de computador, mas ali era uma novidade. E a gente foi introduzido a essa coisa da fantasia medieval pelo Golden Axe. Ele é lembrado com carinho, é assim que eu lembro, pela jogabilidade simples, desafiadora. Os jogos, eu tenho essa impressão,
que os jogos de 8 bits, 16 bits, eles eram mais desafiadores. Quem aqui jogava, por exemplo, jogos de 8 bits do Master System, que tinha a famosa fase do gelo, sabe do que eu estou falando, principalmente quando você precisava pular blocos de gelo. Era um terror. Nostalgia. Hoje o jogo é um símbolo da era de ouro do Mega Drive, sendo revisitado em coletâneas e remasterizações, como no Sega Genesis Collection. Curiosidade, na versão japonesa, o jogo possui um final alternativo, dependendo do nível de dificuldade em que é completado. O jogo é famoso por suas referências à cultura pop, como o design de personagens que lembram Conan e a Red Sonja. A fase bônus entre níveis, onde os jogadores atacam duendes para coletar itens, tornou-se uma marca registrada da série. É muito legal. Entre as fases do jogo em que você passa, vem uns duendes lá e eles roubam tua energia, tua poção, e você tem que ir lá e tirar deles novamente. Tanto uns pedaços de carne que aumentam a energia, quanto os potinhos azuis que aumentam o mana, a magia. A fase bônus entre nível, então, né? Golden Axe é mais do que um jogo, é um pedaço da história dos videogames que marcou uma geração, a minha principalmente. Para muitos ele não apenas trouxe diversão, mas também foi uma porta de entrada para o universo da fantasia épica. Bem, pessoal, essa é a nossa breve explanação aqui, lembranças, nostalgia sobre Golden Axe. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e muito obrigado.